Nós criamos confusão em tudo que parece profético. Alguns têm dificuldade porque a confusão gerou assim: se é um profeta, ele vai revelar o futuro. Geralmente associamos o assunto profecia com revelação do futuro. E verdadeiramente existe intervenções de Deus com manifestações de revelação do futuro, mas isso é muito raro. E não é raro porque é muito difícil, é raro porque é muito raro precisar disso. Mas quando há necessidade, Deus faz isso. Dia tal, em tal lugar vai acontecer assim, assim e assim. Isso é de um ofício de ação profética. Quando você e eu vemos muita coisa e o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, e é muito alguém do nada dizendo que alguma coisa vai acontecer no futuro, geralmente é meio genérico. Porque inúmeras vezes é só um desejo da alma que alguns confundem com uma palavra profética. E isso trouxe danos, porque nós perdemos o ensino do que verdadeiramente é palavra profética. E não há nada melhor do que não há nada melhor para usar como palavra do que profetizar, do que a palavra palavrear. A primeira coisa que Satanás faz, quando ele manda um dardo no nervosismo, no problema, no acidente, no atrito, na briga, na mágoa, na depressão, na angústia, nas brigas, é liberar uma palavra profética. Some daqui, não quero te ver, não aguento mais. Só que a gente nunca associa isso com palavra profética. Mas aquilo que nós mais fazemos quando estoura o nervo, a alma, as emoções, a autodefesa, é palavrear. Isso é tão grave que Satanás levou os homens a cunharem palavras esquisitas, palavras que têm poder até no timbre, na dicção, tem muito P. E nós chamamos elas de palavrão. Porque o mundo espiritual sabe que quando eu e você temos que tomar uma atitude, vai sair uma palavra. Palavrear é uma ferramenta poderosíssima de Deus nas nossas mãos, na nossa vida, na nossa mente, na nossa boca. E eu e você precisamos viver isso. Senhor, vai tudo muito mal, tudo muito difícil, mas está escrito na tua palavra. E proclame o versículo. E eu quero pedir que você comece a pensar em quais circunstâncias de amanhã, ou quem sabe de hoje ainda, você precisa se levantar e liberar uma palavra profética. Se eu tenho um problema em casa, se eu tenho um problema no trabalho, se eu estou perdendo a condição, se eu já não aguento mais, quais palavras proféticas de Deus eu preciso palavrear? Ainda que eu não creia, eu quero ver. Senhor, e é o hábito disso, e eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude a me lembrar disso. Eu quero desenvolver o hábito de todas as vezes buscar um texto bíblico que eu vou proclamar. Eu quero que isso faça parte do meu DNA, da minha cultura, do meu jeito de ser. Eu quero que isso seja, inclusive, já no meu automatismo. Qualquer coisa, opa, peraí. Existem determinadas circunstâncias, até mesmo de problemas ou tentações ou desafios dessa vida, que o Senhor o tempo todo me lembra. Você já sabe, quando vem isso aqui,
Nem adianta você saber que é das trevas. Você já sabe, quando vem isso daqui, é porque o diabo está se levantando para te roubar. Se você vai na onda dele, você vai palavrear alguma coisa que contribui com ele. Se você presta atenção que quando tem isso aqui, é uma briga em casa, é um atrito no trabalho, é um problema financeiro, é um fracasso ou alguma perda. Quando tem alguma coisa do inimigo, é o inimigo. E quando ele vem contra, é porque ele quer me roubar. Então eu preciso entender que Deus me deu uma ferramenta. Eu vou levantar a minha voz e eu vou proclamar uma palavra profética. Posso proclamar qualquer palavra? Posso? Não. Em nome de Jesus, vai dar certo. Posso. Mas talvez algumas palavras que a gente cria assim do nada possam contribuir só circunstancialmente com a nossa alma. Agora, quando eu e você proclamamos os textos bíblicos, olha o que está escrito em Esdras capítulo 6, verso 14. Irmão, eu não estou só te ensinando, eu não estou só ministrando ou pregando no culto de terça-feira. Nós não estamos tentando ver se o culto de terça-feira ganha qualquer característica. Nós estamos hoje reunidos em nome do Senhor Jesus, liberando palavras proféticas que se cumprirão na vida de cada um de nós, na vida da igreja, na sua família. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e nós vamos colher frutos, nós vamos não ter condição de tanto testemunho que nós vamos ouvir, nós vamos ver, nós vamos conhecer, porque eu e você estamos diante do Senhor dizendo assim, eu quero algumas mudanças na minha vida para esse ano, eu quero aprender como funciona, eu quero pôr em prática, eu quero experimentar, eu quero testar, e eu vou colher os frutos de alguém que sempre tem uma palavra profética. Esdras capítulo 6, verso 14, acompanhe na sua Bíblia. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Preste atenção aqui um minutinho. Nós só começamos a dizer, os anciãos do povo de Israel iam edificando e prosperando. Só para você se lembrar a circunstância. Eles já estavam há muitos anos na Babilônia. Muitos anos na Babilônia. Jerusalém, a terra de Israel, estava completamente destruída. Não havia nada, não havia uma loja, não havia um trabalho, não havia plantação, não havia nada. Enquanto os judeus estavam há muitos anos, há décadas, no cativeiro na Babilônia e com a vida toda organizada. Já tinham vencido todos os problemas do cativeiro, já estavam assentados, já tinham comprado suas casas, alguns já estavam vivendo na aposentadoria, a vida já tinha tomado outra característica, outra configuração, ninguém precisava sair. Imagina você num lugar que foi destruído, o inimigo levou tudo, acabou com tudo, destruiu todas as coisas e te levam para um país lá nos Estados Unidos e te colocam em Nova York, ou te colocam em Boston, colocam uma daquelas cidades e você no início luta muito, é muito problema, muito sofrimento, mas com o passar dos anos, você comprou sua casinha, você arrumou um trabalho, você arrumou uma poupança, você agora tem carro, você agora está com a vida toda estabilizada nos Estados Unidos. Só para você entender que era isso para eles em relação à Babilônia. Tudo maravilhoso. Já passou o sofrimento, já passou o trauma, agora está tudo assentado. O Senhor chama o povo e uma multidão deles decide voltar para Jerusalém. Vocês estão doidos? Lá tem inimigos, lá tem animais ferozes, lá está tudo destruído, os muros estão destruídos, o templo estão destruídos, as casas então está tudo destruído. E aquele povo assim, nós vamos voltar e vamos reconstruir o lugar de Deus. E vai para Jerusalém, Esdras, Neemias, o povo, Zorobabel, tantos líderes, tantos capitães, tantas pessoas, tantas famílias, e chegam lá, é de dar dó, é de se arrebentar de choro, vendo tudo destruído. E eles não só começam a reconstruir o muro, reconstruir o templo, reconstruir todas as coisas, como eles têm que lutar contra os inimigos que estão o tempo todo perturbando e impedindo que essa reconstrução aconteça. A ponto da Bíblia dizer assim, numa mão a espada, na outra mão
a colher para fazer o muro, mexer o cimento. Numa condição que ninguém, nenhum de nós ia querer, e se alguém fosse doido para encarar, ia ser muito difícil. Todos os dias, eu e você estamos assim, isso não vai, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Jesus dá conta. Quando que vai? Meu Deus, não tem chance. Não. O que nós fizemos? Vamos voltar para a Babilônia. O tempo todo, muita luta. Talvez alguma questão da sua vida seja exatamente isso. Veio destruição e você não vê como resolver. O Brasil vive isso. E não tem esperança. Um casamento vive assim. Talvez alguns aqui enfrentando isso com filhos. Senhor, eu estou lutando, tentando ver se resgata, se retorna. Eu estou vendo se consigo arrumar. Aí vem o Senhor e diz: os anciãos dos judeus iam edificando a cidade de Jerusalém, restaurando os muros, restaurando o templo, construindo casas, restaurando algumas casas, construindo outras. E o texto diz: e prosperando. Irmão, se eu ou você falarmos assim, olha, essa semana, esse mês, esse ano, foi tão bom, nós faturamos tanto, deu para prosperar muito. Você tem noção de qual é a quantidade para mim e para você que a gente chamaria de prosperar? Para alguns, prosperar seria assim, conseguir guardar 10 mil reais. Para outros, prosperar seria conseguir guardar 100 mil reais. Para outros, prosperar seria assim, lucrei 1 milhão de reais. Mas o que será prosperar para Deus? Nos padrões da palavra, o que é que Deus está dizendo? Eles prosperavam. Não pode ser só de conseguir reconstruir o muro. Não pode ser só de conseguir reconstruir o templo. Não pode ser só de conseguir reconstruir a vida urbana. Eles estavam reedificando um lugar profético, a Jerusalém de Deus, algo sobrenatural. E o texto diz: edificando e prosperando. Agora vem uma palavrinha a seguir. O que está escrito ali? Em virtude. Significa que toda a vitória, toda a edificação, toda a prosperidade era em função, em virtude do quê? Do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias. Não há uma vírgula sequer que Deus deixou aqui, senão para o nosso ensino. Deus está dizendo assim: assim como eu construí o universo pelo poder da minha palavra, vocês vão ver restaurado, construído, edificado e vão prosperar debaixo de palavra profética. Então eu vou tentar. Pastor, eu prometo, eu vou me esforçar. Não é isso. É uma chave que eu e você viramos de uma vez só. Acabou. A partir de hoje é assim e ponto final. O tempo que eu vou colher cabe ao Senhor. Mas a partir de hoje, qualquer situação da minha vida, ainda que eu esteja no inferno, eu vou levantar minha voz e liberar palavras proféticas. Porque a Bíblia diz que quando eu e você liberamos palavras proféticas, vem restauração, vem edificação, prospera. É assim que Deus faz. Por isso Ele deixou escrito esse detalhe sobre esse desafio. Ageu e Zacarias, filhos de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quais áreas da minha vida, quais áreas da sua vida você vai anotar? Faça isso, eu estou te orientando você a fazer. Eu quero hoje ainda, amanhã, eu quero anotar algumas áreas da minha vida e eu vou caminhar nelas agora com
prioridade. Quais os textos bíblicos de decretos do Senhor acerca desse assunto financeiro, desse assunto de saúde, desse assunto de emoções, desse assunto de atritos em família? Quais os textos proféticos a respeito do meu crescimento espiritual, da minha ousadia, da minha vergonha, da minha limitação? Quais os textos proféticos acerca das minhas dificuldades, seja em qualquer área da vida, seja um assunto bobo, se alguém achar que tem algum assunto bobo, quais são as palavras proféticas de Deus? Porque Deus, eu estou declarando ao Senhor, eu vou começar a proclamar o que a tua palavra diz e eu verei o fruto. A maioria das orações que nós fazemos são orações de petição. E a gente tem aqui alguns advogados. Se você for ao juiz, eu uma vez fiz um texto de petição para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, porque injustamente eles me deram uma multa no Rio de Janeiro. E eu fui lá em Contagem, num lugar lá da Polícia Rodoviária Federal, levar um documento que eu preenchi, requisitando que a multa fosse tirada, porque era injusto. E eu fui explicando tudo, porque passado um tempo, eles falaram assim, foi indeferido. Ponto final. Aí alguém viu aquilo e falou assim, rapaz, você tem que ter um texto certo. Tem uma série de expressões, tem uma série de coisas que você tem que falar. Você tem que ir nessa cláusula, você tem que evocar tal lei, você tem que fazer. Se você não faz isso, não tem jeito. Você não chega lá e faz uma petição do seu jeito. A maioria das nossas orações são petições do nosso jeito. Oh, Senhor, até quando? Oh, Senhor. Oh, por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Ignorando tudo que já está feito, tudo que já foi executado, tudo que Ele já deu. Ignorando também que nós estamos num rumo errado muitas vezes, que os nossos prumos estão errados. Mas quando eu e você vamos diante do trono sagrado, vamos diante do tribunal do Senhor, vamos diante do mundo espiritual e começamos, ao invés de ser uma petição do nosso jeito, o texto de petição é juridicamente preciso, inclusive com todos os elementos de jurisprudência, todas as coisas, todas as doutrinas, o texto é irrefutável, o juiz não tem como mudar aquilo, o juiz tem assim, tenho que dar. Pai, até quando eu faço minhas orações de petição, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me dê tal presente, eu não mereço, Senhor. Eu posso passar a vida inteira, mas a tua palavra diz assim, assim e assim. E eu proclamo porque tu és fiel. O Senhor diz nas tuas escrituras assim, eu começo a usar na minha petição o texto jurídico do reino. Então eu quero saber quais os versículos. E eu quero convidar com você para fazer aquilo que eu já faço aqui inúmeras vezes. Eu tenho um aplicativo aqui, que eu tenho inúmeros cadernos e partes aqui. Eu vou pondo por tópicos. Eu vou marcando minha Bíblia por tópicos. Se eu preciso do tópico tal, eu sei que só são esses aqui, esses versículos. E quando eu preciso, porque eu não lembro o tempo todo, eu vou lá, Senhor, é isso aqui que está escrito na tua palavra. E ponto final. Eu não estou insistindo com o Senhor. Eu não estou vendo se o Senhor é convencido. Eu estou simplesmente proclamando os teus decretos. E inúmeras vezes nós vamos ver que as nossas orações não precisam mais ser aquelas petições infundadas, tentativas, lamuriosas. Senhor, está escrito na tua palavra, ponto final. A justiça desse mundo, a justiça do Brasil, não importa qual que é o absurdo que é aqui, a tua justiça é imutável. E além do mais, Senhor, tudo o que o Senhor tinha para fazer já foi feito. Não tem chance do inimigo reverter. Sou eu que levanto a minha voz com a palavra profética, porque debaixo da palavra profética dos teus profetas, e eu sou um deles, o Senhor vai dar reconstrução, vitórias, prosperidade. Em Gênesis capítulo 1 nós lemos, e disse Deus, haja. Há uma diferença muito grande em petulância, arrogância, blá, 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 e alguém que teme o Senhor e usa a palavra com fé. E eu estou desafiando você, nós vamos passar esse semestre vivenciando palavras proféticas.
Primeira terça-feira do mês de fevereiro, nós vamos estar aqui de novo, ouvindo alguns testemunhos, e nós vamos de novo estudar um pouquinho mais sobre o que é palavra profética. Mas você e eu não vamos esperar chegar a terça-feira que vem, nem daqui a um mês. Eu estou desafiando você. Quais anotações você pode já começar a fazer hoje? Quais são os assuntos mais urgentes da sua vida? Irmão, nós estamos nos unindo diante de Deus para dizer assim, esse assunto não pode se arrastar mais na minha vida. E ele se arrasta, não é porque o Senhor ainda não quis responder, porque tudo que o Senhor tinha para fazer já foi feito. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo de Deus é no passado. Aquele irmão Miles Monroe, ele tinha uma frase, ele tem uma frase que é poderosíssima. Tudo que Deus começa, Ele já terminou. Na plenitude dos tempos, desde a eternidade, o Cordeiro foi imolado, Satanás foi vencido, as bênçãos foram nos dadas, agora só entra em operação minha fé, e fé sem obras é morta. E a primeira obra que eu e você precisamos executar, não tem a ver com o esforço do nosso braço, tem a ver com aquilo que acontece com quem foi cheio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis palavreadores. Testemunhas, está escrito na tua palavra isso. E eu estou desafiando você a não deixar que amanhã o dia aconteça e você não tenha a sua lista. E você vai caminhar nessa lista, irmão, inúmeras vezes, às vezes tomando banho, às vezes caminhando na rua, em qualquer lugar, eu tenho que parar e eu anoto. Eu tenho isso há anos, eu tenho isso com hábito, eu anoto porque inúmeras vezes o Espírito Santo me faz ver alguma coisa, me faz lembrar de alguma coisa, me fala alguma coisa, no meio de outras coisas, outros assuntos, num momento que não tem nada a ver, e eu tenho que parar e eu corro para anotar, porque Deus traz à luz coisas que fazem parte de um outro pedaço, um pedacinho daquele quebra-cabeça, e o Senhor vai dizer, isso é daquele outro assunto lá, olha, está vendo isso aqui? O Senhor vai falar com você coisas, isso aqui é o versículo tal, isso aqui é a frase tal, e é possível que você até mesmo comece a cantar uma música. Inúmeras vezes eu me pego cantando uma música que há anos eu não lembro dela, há muito tempo não tem nada que me faça lembrar dessa música, e do nada vem na minha mente uma música, eu começo a cantar a música, e se eu prestar atenção na música daqui a pouco, essa música tem a ver com um decreto do Senhor, essa música tem a ver com proclamar alguma coisa do Senhor. Irmão, o Espírito do Senhor é quem mais tem interesse em me guiar, em te guiar. Nesses dias, eu estava sentado lá no meu escritório, tocando algumas músicas, adorando o Senhor falou claramente comigo, você sabe que todas as vezes que você está enfrentando isso, se você parar e vir para a minha presença, me adorar, eu vou te visitar, eu vou te dizer, eu vou te falar, eu vou te levar para um outro lugar de excelência, de fé, de ousadia. Eu e você precisamos ouvir o Espírito Santo o tempo todo. O Espírito Santo vai falar com você palavras que são decretos eternos para você proclamar ao Senhor. Em Isaías capítulo 55, verso 11, Isaías 55, 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando o Senhor nos ensina que nós não sabemos como orar, por isso vocês não recebem, porque vocês não sabem como orar. É literalmente a ilustração que eu compartilhei com você. Eu preenchi um texto, eu fiz a minha defesa, alguém lá falou assim, não tem nada a ver, indeferido. Enquanto o outro preenche um texto, ele escreve ou faz a defesa oral, fundamentado na lei, com os termos, com as condições, e ele vence. Eu e você precisamos entender isso, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca, nunca, nunca volta vazia. Nunca. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
eu posso estar diante da pessoa mais incrédula, mais resistente, mais blasfemadora, e eu posso palavrear: meu Senhor, a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós caminhamos aqui por algum tempo com um senhor muito idoso, e ele era um professor muito renomado, ateu, cético, comunista, anarquista, socialista, e não tinha a menor possibilidade dele conversar e pensar em nada de Deus. Ele foi envelhecendo, e todo mundo envelhecendo começa a se vulnerabilizar para Deus. 100%. Fomos feitos para a eternidade. A única coisa que acontece é que o diabo consegue cegar e enganar por algum tempo, mas a luz de Deus e o poder da obra de Cristo na cruz do Calvário não foram tentativas. Isso vai acontecer. Essa pessoa vai ter um encontro com Jesus Cristo. Ela pode estar entubada, ela pode estar inconsciente. Eu chego lá: você está aqui, você é um espírito e você está aqui ainda. E você vai ouvir a palavra. Se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquela pessoa tem oportunidade de, até no último segundo, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque todas as pessoas vão buscando, até mesmo o ateu. Se o avião cair, ele vai gritar: ai meu Deus do céu. E eu fui acompanhando aquele senhor, e ele foi adoecendo, e hospital. E um dia ele diz assim: não fica bem para mim falar isso. Ninguém pode ouvir, mas eu fiz ontem essa oração. Ó Deus do pastor Sóstenes, se o Senhor existe, me responde aqui. E pastor Sóstenes, Deus me respondeu. E eu peço a você, faça uma oração, porque eu estou vendo os demônios vindo sobre mim, e eu quero ficar liberto deles. E aquele senhor morreu salvo. Não há nada que eu e você não possamos, por fé, liberar os decretos eternos de Deus. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ao invés de medo, ao invés de desespero, ao invés de petições todas com frases esquisitas, eu vou para diante do Senhor: Senhor, Ele não vai sem te conhecer como o Senhor Jesus. Ela não vai sem ter uma experiência com o Senhor. E o Senhor vai te dar a oportunidade de você ir lá também e ser canal, ser boca de Deus e profetizar. Qualquer circunstância, não precisa ser a morte de alguém, pode ser o fracasso, a falência, o problema financeiro, problema de saúde, problema de atritos, problemas de questões familiares. Você vai ser alguém que sempre o Espírito Santo vai te dar assim: eu vou te mostrar um texto, eu vou te mostrar um versículo, eu vou te mostrar uma palavra, porque a palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. E para você completar o entendimento, aonde habita o Espírito Santo? Onde habita o Espírito Santo? Em qualquer lugar desta terra. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. E até com gemidos inexprimíveis, Ele pode se manifestar em você e através de você. E Ele faz isso da forma menos mirabulosa, mística possível. A forma mais simples possível. Ele te lembra de um texto, Ele te lembra de uma frase, Ele te lembra de um decreto, Ele te lembra até mesmo de uma canção. E só resta você, ousadamente, ainda que você esteja fraquejando as pernas, em nome do Senhor Jesus, eu proclamo isso. E as nossas orações, não só aqui no auditório, mas no meio do vale da sombra da morte, podem se tornar em decretos que fluem de Deus. Quais são os assuntos da sua vida? Irmão, eu quero saber qual é a sua lista. Eu quero que você tenha uma anotação, uma lista.
E que você comece a colocar nessa lista os textos que vão aparecer, porque o Senhor vai pipocar textos bíblicos, mensagens, frases. Nós não estamos falando de frases de efeito de coach, nós estamos falando de decretos eternos de Deus para cada assunto. O fundamento, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Paulo traz fundamento doutrinário para o profetizar. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação. Por isso que o povo, os anciãos, edificavam debaixo de palavra profética. Você pode, olha, é muito comum a gente ver assim, mas pastor, não dá. Inúmeras vezes, dá vontade de desistir, irmão. Você conversa com a pessoa, fala assim, então olha, você vai orar. Eu tenho orado, pastor. É o mesmo que fala assim, já tentei. Tá, Se não aconteceu, se eu não colhi, é porque eu não semeei. Senhor, eu aqui tenho que mudar a minha forma de pensar. Se não aconteceu, o Senhor não quer, a hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quer, a vida é assim mesmo, o problema é... Não. É para acontecer toda a palavra de Deus. Toda a palavra, toda a escritura é para se cumprir na minha vida. Não vai se cumprir do meu jeito. Do meu jeito, eu achava que era assim. Não, tem um jeito, mas vai se cumprir. Todo o decreto de Deus, toda vitória, toda a palavra de Deus prevalecerá. Tudo vai passar, mas a minha palavra prevalecerá, diz as Escrituras. Então, Senhor, eu quero saber, eu quero conhecer qual é a Tua palavra acerca desse assunto da minha vida. O que a Bíblia diz sobre isso. E eu vou proclamar isso. Porque aquele que profetiza fala aos homens para edificação. No meio evangélico a gente tem uma confusão com a palavra exortação. Eu vou te exortar. Sabe o que geralmente a pessoa faz quando ela está querendo? Eu vou te exortar, viu? É assim, é dar uma lição de moral. É apontar o erro, é mostrar o defeito. Não, exortar é colocar num lugar elevado. O Rafa está ali. O Rafa era muito pequenininho. E o Rafa estava tendo muita dificuldade na escola, no estudo. As notas não estavam boas. E a gente insistindo. Um dia eu chamei o Rafa e falei assim, filho, presta atenção. Você está perigando perder o ano. Você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é perder um ano, filho. Se você não der um jeito, se você não... Olha, presta atenção que o pai está falando. E saí dali, eu saí assim, bem, cumpri minha parte, eu dei eu exortei. Eu dei uma palavra. E quando ele foi embora, o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Qual foi o momento que você impôs as mãos e o abençoou? E eu chamei ele de volta. E eu pedi ele para se ajoelhar na minha frente. Eu estava sentado, ele se ajoelhou, eu estendi as mãos. Eu falei assim, filho, você vai estudar. Você vai ter do Espírito Santo condição de aprender toda a matéria. E no final do ano você não vai repetir. Você vai passar de ano. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Toda dificuldade, ele nunca perdeu o ano. E ele nunca mais teve problema com notas. E o Senhor falou assim, você não é pai porque você sabe dar uma palavra. É porque você tem autoridade para estender as mãos e profetizar. Mas ele não tem jeito, olha como é que está. Ele falou assim, você ao invés de ficar lamentando ou mandando 1000 petições com o texto todo errado, levante a voz e profetize. Você é pai, você é mãe, você é autoridade. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque está escrito na palavra do Senhor, será assim, será assim, será assim. Experimente isso, irmão. Decida, escreva quem são as pessoas, quais são os fatos. Que toda minha oração vai ser agora num contexto de quem proclama a palavra profética. Disse-me o Senhor, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. O profeta Ezequiel
teve uma experiência profunda com o Senhor apareceu a ele e disse a ele, profetize sobre esses ossos. Ele teve uma visão só de ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E na visão, o profeta começou a profetizar, até que aqueles ossos se uniram, e veio carne, e veio músculo, e veio tendões, e aqueles ossos, e aquele ser reviveu. Essa é uma palavra profética sobre Israel. Irmão, não existe outra nação na terra que ficou 2000 anos sem terra e sem língua. E 2000 anos depois, o Senhor restaura tudo, 1948. O Senhor restaurou tudo. E se você vai a Israel, eu fui a Israel em agosto, você não acredita a riqueza, a prosperidade, o domínio, o que esse povo fez com Satanás e seus demônios e suas estratégias, o mundo não tem noção. Deus pôs alguma coisa que só acontece em Israel. Ele tem um escudo, irmão. Israel tem um escudo ao redor dele. É Deus que guarda, Deus que protege. Israel tem 20% da economia de todos os Estados Unidos. Se Israel sair, por que os Estados Unidos defende? Porque se Israel sair dos Estados Unidos, a economia americana se estraga. A maioria dos prêmios Nobel do mundo são judeus. A tecnologia de internet do mundo inteiro está na mão de gente. Deus deu a Israel. GPS é Israel. Aplicativos é Israel. Deus deu um país desse tamanhozinho. Você anda ali, irmão, não tem espaço físico para aviões, para tanques de guerra. E Deus dá vitória a eles sobre todos os inimigos. A Bíblia está repleta de histórias, Deus dando vitória sobre todos os inimigos. Israel é um povo de Deus, e o Senhor diz assim, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E Ezequiel profetizou, e Deus restaurou uma nação inteira. Não só restaurou o muro de Israel, não só restaurou Jerusalém, a cidade, não só restaurou um pedaço, o Senhor restaurou a nação inteira. Ele não vai fazer com a minha vida, com a sua vida, com os seus dilemas, com os seus problemas, com os seus fracassos, com as suas lutas. Ele não vai fazer, então levante-se, Senhor. Eu vou ser uma pessoa que por fé libera palavra profética. E quando nós aqui, a cada terça-feira, vamos lendo os motivos de oração, terça-feira que vem nós vamos fazer isso de novo. Nós vamos levantar textos e palavra profética. Está escrito na tua palavra. Eu e você não temos outro exemplo mais poderoso, fisicamente falando, do que o de Jesus. Agora não é diante de 2000 anos de destruição, não é diante de Jerusalém destruída, não é diante das minhas situações e das suas situações, é Jesus diante de Satanás. Satanás tem poder. O poder destruidor de Satanás é algo que a gente não tem noção. É o único ser que guerreia contra Deus. Ele não tem todo o poder. Ele foi vencido por Jesus Cristo. Ele não tem nem as chaves da morte ou do inferno. Mas não pense que é brincadeira. O mundo jaz no maligno. E nós não temos noção alguma do que é maldade nesse mundo, do que é perversidade nesse mundo. Jesus diante de Satanás não fez força, não manifestou milagres, poderes sobrenaturais. Jesus diante de Satanás liberou a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Senhor, nos ajude a sermos mais fiéis ao Senhor e nós sempre termos no coração, na mente e na boca teus decretos. Está escrito, Senhor. Está escrito. Quais são as situações da sua vida que você vai anotar e anotar os textos bíblicos, e você vai ter muitos textos bíblicos e você vai proclamá-los. Está
escrito. Em 2 Pedro, capítulo 1, ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. A gente já tem divulgado, usado aqui esse gráfico, Fernanda, com 7 áreas de motivos de oração. Primeira área, minha vida espiritual. Segunda área, minha vida conjugal. Terceira área, minha vida familiar. Quarta área, minha vida profissional. A igreja local. A igreja no Brasil e nas nações. O Brasil e as outras nações. Nós vamos nesse semestre percorrer todas essas áreas, com detalhes de assuntos pessoais, de assuntos familiares. E nós vamos pôr diante do Senhor todos os nossos motivos. Os irmãos já têm alguns anos sustentado isso aqui em oração. Os motivos, já há muito tempo. Wagner, ele distribui aí na internet, ele põe no WhatsApp, ele pede os motivos de oração. Nós estamos aqui e temos motivos de oração e temos motivo de gratidão. Mas você vai tomar uma atitude. Eu vou ter experiências de autoridade na minha vida, em que eu vou participar de levantar esses motivos de oração, os meus e os dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus colegas, dos meus familiares. E eu vou proclamar os decretos eternos de Deus acerca de cada um desses assuntos. Se você não fala, se você é calado, se você tem constrangimento, se você não tem o que falar, se você tem medo, tem vergonha, se você não acredita, não interessa. Eu estou desafiando você a experimentar, levantar a voz e dizer aquilo que é o decreto eterno de Deus. Meu amigo presbítero Messias. Aqui a gente tem presbítero, mas no geral, onde tem presbítero é a igreja presbiteriana. Nunca na vida, anos como presbítero, nunca na vida aquela igreja tinha visto alguém endemoniado. Na verdade, é daquelas igrejas que nem acreditam que isso é verdade. Foi pregar num lugar muito culto, muito abençoado, muito cheio de Deus, muito sério com a palavra, muito instrumento de Deus para edificar. Foi pregar e do nada assim, Deus moveu ele, chama as pessoas para o altar. E isso não é da minha praia, esse negócio de chamar para o altar não é da minha praia. A gente já fez 3 pontos, agora é só encerrar com assim, chamou para o altar. E aquelas pessoas no altar, o Espírito dizendo assim, saia, desça e vai impondo as mãos. E ele falou assim, isso, mais ainda não é da minha praia. Mas assim, gente, eu tenho que fazer isso. E ele saiu, começou a abençoar as pessoas. De repente ele chegou num sujeito. E ele viu aquele homem assim, meio esquisito, e aquele homem começou a ficar, e começou a tremer, e de repente aquele homem tomou uma posição muito esquisita, e ele falou assim, será que isso que é uma pessoa endemoniada? E era mesmo, um endemoniado. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso, eu não sei o que fazer, meu Deus. E ele, o Espírito Santo falou com ele assim, não, você pode fazer oração. E ele disse assim, eu nunca orei por isso. Aqui no ouvido do homem, e o homem endemoniado. Eu não sei o que é isso. Eu nem sei o que fazer, mas em nome de Jesus, vai embora. Foi a primeira experiência dele, expulsando demônios. O nome de Jesus. Você pode chegar aqui e falar assim, eu vim aqui em nome do pastor Sóstenes, me dá a chave, me dá esse aparelho, me dá alguma coisa aqui. Olha, você precisa conhecer muito essa pessoa para você entregar. Senão você vai ter que ligar para mim e falar assim, pastor Sóstenes, tem uma pessoa aqui que está falando em seu nome, que é para pegar isso, aquilo, ou fazer isso, aquilo, outro. É isso mesmo, você vai ter que conferir, irmão. Não é qualquer um que chega assim, é no nome dele.
Não é qualquer um que chega em nome de Jesus. Não, 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 não. Porque o outro lá vai falar assim, eu conheço Paulo, eu conheço Silas, mas quem é você? Ó, tem um sujeito aqui que... Não fui eu que mandei. Eu não conheço essa pessoa. Porque se eu e você estivermos em nome de Jesus, não tem nem tempo para ele perguntar ao Senhor se é mesmo. Ele sabe, os demônios sabem, o mundo espiritual sabe que você está liberando a voz, a palavra, o decreto. E você não precisa estar em santidade máxima. Você só precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Você não precisa ser o santarrão. Você só precisa ser nascido de novo. Anda com o Espírito de Deus. E tem dentro de você a palavra. Senhor, eu quero viver assim. Eu estou cheio de defeitos, Senhor. Eu tenho tantas fraquezas. Se eu contar para os meus irmãos minhas fraquezas, meus pecados, não fica um aqui sem se decepcionar comigo para o resto da vida. Mas eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. O que me sustenta até hoje é a palavra do Senhor. O que me conduz e conduz minha família é a palavra do Senhor. E até nos momentos em que eu já nem sei o que fazer, eu não dou conta mais, o que sai da minha boca é a palavra do Senhor. E eu quero desafiar você a ser um crente assim. O que está dentro de mim é a palavra do Senhor. Por onde eu vou, por onde eu passo, o que eu faço, não importa. Nesses 59 anos, sempre foi a palavra do Senhor. E o diabo sabe quando alguém está cheio da palavra. Ele sabe que os meus pecados estão debaixo do sangue do Cordeiro. Ele sabe que você e eu estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas ele sabe quando eu e você exalamos um cheiro de medo, de dúvida e de não sei. Então ele persegue. Mas ele sabe, como o cão lá na rua, que se você parar de correr, se você frear o carro, é ele quem para de correr atrás de você e some. Senhor, eu quero experiências hoje à noite. Eu quero experiências amanhã. Eu quero experiências essa semana. E eu quero chegar aqui terça-feira cheio de experiências para contar, testemunhos para dar. O Senhor está agindo na minha vida, na minha casa, de uma forma que eu nunca imaginei. E nem precisa ter mudado nada lá. Mudou aqui dentro. Eu estou tendo experiências com a palavra. A palavra está pulsando dentro de mim. E da minha boca está saindo uma palavra que nunca volta vazia. Cumpre o propósito para o qual foi liberada. Eu convido você a fechar os seus olhos. Anote os seus motivos. Anote os textos bíblicos. E você vai precisar de espaço para anotar os testemunhos.